Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, sou professora da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui para mais um episódio do quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado Notícia Crimes. Pois bem, a notícia crimes que nos chamou atenção nesse mês de abril de 2025, quando estamos falando, é justamente uma morte causada a uma criança de 8 anos na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, aqui no Brasil, por inalação de aerosol de desodorante, no chamado desafio do desodorante, pessoal. Coisa que é replicada aí de uma maneira criminosa nas redes sociais, como nós vamos ver, e que gerou a morte dessa criança, de apenas 8 anos aí em Ceilândia, Distrito Federal. Pois é, a narrativa é que no dia 10 de abril, a menina, que é a Sara Raíssa Pereira, a Sara, ela tinha apenas 8 aninhos e foi encontrada já bastante... com muitos problemas cardíacos e respiratórios, estava desmaiada, com a sua respiração bastante comprometida, seus batimentos cardíacos, deitada num sofá, da sua casa, foi encontrada pelo seu avô, e em cima de uma almofada, a cabeça posta em cima de uma almofada, e embaixo da almofada o avô descobriu um tubinho de aerosol de desodorante spray, que é popularmente vendido em farmácias, supermercados, de livre acesso à população do Brasil e do mundo, mas é um produto altamente tóxico, que não é usado para inalação. Então, tudo indicava, a almofada estava bastante encharcada já, ou seja, onde a Sara estava deitada, estava tudo encharcado, cabeça, enfim. E a Sara já com a respiração prejudicada, em parada cardíaca, cardiorrespiratória no caso, ela foi encontrada pelo seu avô e ele desesperadamente levou Sara até o hospital, onde foi tentada a reanimação por 60 minutos pela equipe médica, pessoal. Mas, infelizmente, essa criança de 8 anos, a Sara Raíssa Pereira, ela veio a falecer, ela morreu. Por causa, o que tudo indica, do chamado desafio do desodorante. O que vem a ser isso? Então, na rede mundial, rede social mundial, TikTok, tem sido difundido, este como outros desafios para crianças e adolescentes, quanto mais tenra a idade, melhor, de modo que eles têm que cumprir uma determinada tarefa, gravar-se, filmar-se, e mandar esse vídeo para alguém que o desafia. E justamente essa é a questão que a polícia está investigando, inalando uma grande quantidade de aerosol, assim, o máximo que eles aguentarem. Eles vão dizer, nossa, que graça tem isso, O desodorante aerosol, como muitos outros produtos domésticos de livre acesso, de fácil acesso, mas tem que ter muito cuidado, principalmente com crianças, ele tem uma alta quantidade de ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico é tóxico, pessoal. Além do álcool, claro, do álcool etílico, do etanol, em 90% até, que compõe qualquer desodorante comum, esse ácido clorídrico, e junto com o álcool também, ele entra na corrente sanguínea, ele provoca, ele do pulmão, da respiração, que a Sara inalou bastante, o quanto ela suportaria, teoricamente seria aí esse exercício desse desafio, sem desfalecer, e ela desfaleceu, ele entra então pelas vias respiratórias pelo pulmão, ali ele passa para o coração, vai provocando uma arritmia cardíaca no coração, vocês sabem que bombeia o ar, o oxigênio que vem do pulmão, mas esse gás não tem oxigênio algum, tá? Então, entra vias respiratórias, passa para o pulmão, vai para o coração provoca uma arritmia cardíaca, começa a não conseguir bombear o sangue corretamente para todos os órgãos, principalmente para o cérebro, e ali acaba acontecendo a morte encefálica, Morte cerebral, na verdade, morte encefálica de todo o encéfalo daquela criança, minutos depois da parada cardiorrespiratória. Então, assim, ocorreu, infelizmente, a morte da Sara. Ela não estava morta ainda quando foi encontrada pelo seu avô, porque embora estivesse em parada cardíaca, com dificuldade para respirar, esse processo sendo levado em curso, é possível a ressuscitação cardíaca, tá? Mas depois que o cérebro morre, aí não tem mais jeito. Tanto que a morte no Brasil, no mundo, todo, de forma quase majoritária, é no sentido de que a morte é sempre encefálica, ou seja, quando há o comprometimento do encéfalo, do cérebro, aí não há mais como reverter, Mas a morte cardíaca, a morte do coração, via parada cardíaca, ela é sempre reversível. Então foram que os médicos tentaram durante 60 minutos ressuscitar a menina Sara, e ela infelizmente veio até a morte encefálica decretada, e assim aconteceu este crime, porque isso é um crime, tá? Então, Notícia Crimes de hoje narra essa situação da morte da Sara, para a gente poder fazer um enquadramento legal, justamente, do que vem a ser esse desafio do desodorante do ponto de vista jurídico penal, pessoal. Porque essas mortes, elas tendem a parecer, assim, a princípio, um acidente doméstico, A criança foi lá e inalou muito aerosol, mas onde é que estava a mãe e o pai, quem é que não viu isso e tal. Tendem a parecer um suicídio, aí depende da idade da pessoa, já vou falar também dessa questão da idade, mas não é nada disso não, tá, gente? Isso é crime, e isso é um crime muito grave. E depois que aconteceu a morte da Sara e outros tantos, na última década foram
muitos inquéritos levados a cabo no Brasil via supostos acidentes domésticos que acabaram com a criminalização ou a tentativa de criminalização de algum indutor do suicídio, eles acabam sendo muito mal resolvidos. Então, a primeira tendência, depois de acontecer uma morte dessa como foi a da Sara, é que o legislador venha recrudescer penas, dizer que precisa de um crime para isso e tudo mais. Mas é que já tem, pessoal, e já tem muito bem escrito. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui que houve modificações legislativas recentes, perfeitas para um enquadramento, e ainda que não houvesse, tá? Já havia um enquadramento perfeito do que está acontecendo nessas redes sociais na rede mundial de computadores, em relação a esses desafios, supostos desafios para a criança cumprir, que acabam matando-as, né? Até porque são crianças, são adolescentes, né? Criança até completar 12 anos, completou 12 anos, até que complete os 18, é um adolescente, são pessoas extremamente vulneráveis. E vulneráveis a esses desafios, que são completamente escatológicos, não tem nenhum sentido. Para que isso, né? Porque uma criança vai inalar isso aí até desfalecer. É claro que a entrada do ácido clorídrico nas vias respiratórias, a princípio com o álcool, né, misturado, aliás, tudo que contém o álcool, inclusive a bebida alcoólica, causa torpor, desinibição, uma certa alegria, euforia, né, então a pessoa fica com seus movimentos comprometidos, né, alegre, como que embriagada ou bêbada, mas isso em uma certa quantidade. Na quantidade que a Sara inalou, aí já comprometeu, como eu disse, os batimentos cardíacos, o coração leva via sanguínea o oxigênio para todo o corpo, não havia oxigênio naquele produto, ela não pôde inalar oxigênio por muito tempo, né, a gente não sabe quantos minutos, e aí logo veio, então, a morte encefálica ou morte cerebral. Então é muito triste, né, que esses desafios sejam impostos a crianças que não têm o necessário discernimento, isso é muito importante, é um ponto legislativo fundamental, para não cair nesses golpes, nesses desafios, e que levam à morte. E quem foi que levou à morte da Sara? Isso que a polícia está investigando, tá? Ou seja, na rede mundial de computadores, que aí no caso era o TikTok, tem um desafio posto por um vídeo, uma pessoa, alguém anônimo que pode se fazer passar por alguém, né? Uma pessoa jurídica, uma página. E aí, mas quem está por trás disso? Então é muito difícil encontrar a pessoa física, identificar a pessoa física, que vai ser penalmente responsável pelo crime que eu vou colocar aqui agora, tá? No caso da Sara foi homicídio, e homicídio duplamente qualificado. Então, o homicídio vai ser qualificado por duas razões. Primeiro, porque houve a inalação de uma grande quantidade de aerosol que levou à asfixia e à morte, né? Ou seja, a morte por parada cardiorrespiratória, comprometimento de coração e pulmão e logo depois de todo o encéfalo. Então, em primeiro lugar, o homicídio é qualificado. Eu vou colocar aqui o homicídio, que é o matar alguém, a gente já conhece aqui no canal, né? O 121, matar alguém. Clássico, tem pena de 6 a 20 anos, mas quando ele é qualificado, pessoal, que ele está no parágrafo 2º do 121, então nós temos justamente a pena aumentada, a pena recrudescida, e a qualificadora significa justamente novas margens penais. Então as penas são de 12 a 30 anos, tá? Repetindo, de 12 a 30 anos no parágrafo 2º. Primeiro, nós vamos ter a incidência do parágrafo 2º, inciso 3º, que eu vou colocar aqui para vocês, eu transcrever, que é quando o homicídio é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, então foi o caso da Sara, tortura, outro meio insidioso ou cruel, extremamente cruel, a morte nesse caso é similar à morte, a sensação de morte por afogamento, imagine uma criança de 8 anos nessa situação, ou de que possa resultar um perigo comum, por exemplo, um incêndio, né, um desabamento e tal. Então, quando é um meio cruel e que provoca asfixia, e a asfixia é um meio cruel por excelência, ela causa morte, mas ela causa morte com sofrimento, além, né, do necessário, nós temos já a qualificadora do inciso 3º, então essa é incide. Além do mais, e muito recentemente aqui no Brasil, nós temos o inciso 9º. O inciso 9º é quando o homicídio é perpetrado contra a pessoa menor de 14 anos, como é o caso da Sara, que tinha apenas 8 anos. Esse homicídio, né, olha, inciso 9º, contra menor de 14 anos, então claramente não tem nem que questionar, a menina tinha 8 anos. Ele entrou em vigor muito recentemente com a Lei 14.344 de 2022, tá? Lei 14.344 de 24 de maio de 2022, e que recrudesceu as penas em geral de crimes de violência, né, doméstica ou familiar contra crianças e adolescentes, também deste crime de homicídio. Pois é, essa é a situação praticada contra a Sara. Quem praticou? Essa é a pergunta. Quem, através de redes sociais anônimas, covardemente matou a menina Sara? É isso que a polícia vai investigar. E esse é o problema das redes sociais atualmente, né? O anonimato, a pessoa faz o que quer, fala o que quer, muitas vezes ofende a outra, e nesse caso causa lesões graves ou até a morte de alguém. E isso tudo é acobertado, né? Por trás de um perfil falso, por trás de uma página, de uma pessoa jurídica, ou seja, até encontrar a pessoa física que é criminalmente responsável, que pessoas jurídicas não respondem por crimes no Brasil, tá? A não ser crimes
desastres ambientais, tá bom? Então, tirando os crimes ambientais, que é uma regulamentação específica na Lei 9.605/98, pessoa jurídica não dá. Então, não dá para falar da rede mundial, do TikTok e tal. Nós temos que encontrar a pessoa física, né, que está por trás daquela publicação. Mas também há uma responsabilização, ainda que não seja criminal, dessas redes, né, dessas redes sociais, de Facebook, de Instagram, de TikTok, porque permitem que determinado conteúdo seja veiculado, né? E aí vem todo aquele questionamento. Podemos obrigar essas redes a se adequar a conteúdos ou não? Isso é censura ou não, né? É para proteger pessoas, pessoal. Então, assim, não há censura no Brasil, a Constituição veda, a gente sabe, nem deve haver nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas depois, né, de veiculado um determinado conteúdo, então tá, publica-se lá, tem a página, abre a página, faz o vídeo, mas a rede tem que fazer esse policiamento, esse filtro, porque, né, ela mesma, porque ela passa a ser corresponsável por esses acontecimentos, por essas mortes. Claro que não é empresa, como eu já disse, mas quem comanda essas empresas, né? Então a gente tem pessoas, empresários, Mark Zuckerberg, que sempre estão dizendo que as redes têm que ter a sua liberdade, né? Irrefreada, e a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão ela colide e acaba, né, como qualquer outra liberdade, como qualquer outro direito, quando há crime sendo cometido contra a pessoa, seja uma difamação, uma calúnia, seja uma lesão corporal, uma automutilação, seja um homicídio, como nesse caso. Então, como é que eu posso dizer que a liberdade de se publicar numa rede mundial de computadores ela é ilimitada, né? Que a liberdade de expressão ela é simplesmente um direito que não conhece limites, que ela é absoluta, né? Uma liberdade absoluta. Porque nenhum direito é limitado, nem o próprio direito à vida. Se você agride alguém, a pessoa pode atuar em legítima defesa contra a sua vida. Então, se o direito à vida admite exceções, que dirá a liberdade de expressão em redes sociais, né, gente? Então, nós temos que encontrar parâmetros aí para a responsabilização dessas pessoas, o que é muito difícil, eu admito, uma vez que, covardemente, ela se esconde através de perfis na internet. Pois é, além do crime que eu narrei aqui, que foi cometido contra a Sara, a gente tem a possibilidade, só para poder diferenciar, de aventar a comissão de suicídio, né? Vamos imaginar que fosse um adulto, vamos imaginar que fosse alguém que fosse levado, instigado ao suicídio por terceiro. Então, só para a gente diferenciar e vocês aprenderem um pouquinho mais do conteúdo, né? Aí nós vamos para o artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 também já existe há muito tempo, como eu disse, não precisa lei nova em relação a isso para criminalizar ninguém, já está o crime aí, nós temos que descobrir quem é. Nós temos que identificar através dessas redes sociais, fazer um pente fino e não permitir que elas sequer publiquem esse conteúdo ou que se a rede, né, o TikTok, o Facebook permitir, eles sejam responsabilizados, porque aí eles vão sentir realmente que não podem autorizar toda e qualquer coisa. O 122, ele já fala da questão do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, porque tem novidade aí, tá? Isso foi a partir de 2019 com a Lei 13.968. Já tem um certo tempo, aí mais de 5 anos, que a automutilação passou a fazer parte do 122. Então, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Baleia azul, desafio da baleia azul, da pessoa se mutilar toda e filmar o quanto ela aguenta. Essa é uma questão de resistência, né, gente, misturada com essa euforia e que pode terminar muito mal, né? Quem é que diz que isso é uma coisa boa, que vai terminar bem? Então, nós temos aqui induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. A pena cai bastante em relação ao que a gente viu no homicídio. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Professora, por quê? Porque aí a pessoa que está se matando... Ué, mas a Sarinha também não se matou? Calma, primeiro, ela é uma criança, tem 8 anos, e segundo lugar, ela não queria se matar. Ela queria brincar, desafiar-se, mas viver. Então, quando fala induzir ou instigar, né, ou seja, provocar por palavras, gestos, mensagens, alguém a se suicidar, é porque essa pessoa, ela tem uma determinada idade, que eu já vou falar qual é, e sabe que está se suicidando. Quando não há esse consentimento em relação à morte, não há suicídio. Nós nos deslocamos imediatamente para o homicídio que eu já li, em autoria imediata. Homicídio em autoria imediata. Por quê? Porque através de uma interposta pessoa que está incapacitada, seja por uma doença mental, seja pela minoridade, ela está comprometida. Então, ela não sabe que está se matando, está sendo enganada, né? Então, alguém pode induzir alguém a tomar um produto, ingerir um produto e morrer. Mas quem matou fui eu. Isso é um homicídio em autoria imediata. Imediata porque não fui eu, né, que eu obriguei a ingerir, não fui eu que dei um medicamento lá pra... Eu falei, olha, isso aqui é bom pra você, isso faz bem pra você e tal. Isso aqui a pessoa vai lá, toma, de repente, um veneno, uma coisa assim. Isso é homicídio. Todo mundo sabe, é um homicídio clássico. Por mais que a pessoa fale, olha, mas é ela que tomou, né? Então ela se matou. Não, ela não tinha consciência de que estava se matando. Então a palavra suicídio aqui no 122 é no sentido de saber que vai morrer e querer morrer, ou admitir que vai morrer.
Então, eu tenho uma doença incurável e eu falo, olha, por favor, eu preciso de uma injeção letal, só que eu não sou médica e eu não quero sentir dor, então me ajuda, me passa, né, todos esses instrumentos para que eu me injete e eu consiga, ou tome alguma coisa, eu consiga me matar. Eu sei que eu vou morrer por alguma razão, uma desilusão amorosa, um problema econômico, eu peço ajuda e a pessoa me dá. Aí é este crime aqui, tá? Se eu não tenho consciência do que está acontecendo, ou eu recuso um tratamento, né, nos casos de eutanásia, testemunhas de Jeová, enfim, já falamos muito disso no nosso canal, são pessoas cientes de que a morte vai chegar, elas estão recusando um tratamento vital. São pessoas que têm maioridade, né, e que mesmo assim buscam ajuda, muitas vezes médica. E é um grande dilema, né, da bioética hoje dizer, podemos ajudá-las? Imaginando uma doença incurável? Há que se pensar. Mas a pessoa tem uma desilusão amorosa e me pede algo para se matar, eu vou dar? Não, né, pessoal? Para isso que existe o 122. Não é um tipo penal presente em muitos países, tá? Na Alemanha, por exemplo, sendo a pessoa adulta e tudo mais, ela pode pedir ajuda a quem for. O problema vai ser o homicídio, vão ser pessoas que estão sendo enganadas, vão ser crianças, vão ser pessoas que não têm a consciência do suicídio. E lá, claro, o homicídio é criminalizado. Mas o 122, em que é a plena consciência da morte, em muitos países já foi abandonado, né? Porque, vamos pensar nesses casos aí, por exemplo, de doenças incuráveis e tal. A pessoa pode saber muito bem pelo que está passando e preferir, desejar, né? Não mais viver. Mas é uma discussão que nós não vamos abrir aqui agora. O tipo continua existindo. Então, imaginemos que alguém pede ajuda para morrer, seja pela razão que for, no Brasil é crime. A pena cai muito porque existe esse autocontrole. Fui eu que pedi e eu posso também pedir e depois não me matar. E eu tenho esse discernimento, essa consciência, essa autoconsciência em relação ao que eu estou fazendo e ao que vai acontecer. Muito diferente da menina Sara. Então não tem nem que questionar que no caso dela não foi isso. Importante, né? No parágrafo 2º do 122, se o suicídio se consuma, se da automutilação resulta morte, ou seja, se a pessoa morre mesmo, a pena já sobe para 2 a 6 anos. Né? Então nós temos aí que justamente vai haver ali a pena inicial de 6 meses a 2 anos, vejo que já dá um salto de 2 a 6 anos, porque o resultado aconteceu. É um resultado que a gente costuma dizer que nem é um resultado propriamente dito, mas uma condição objetiva de punibilidade, porque não é controlada pelo dolo do autor. O autor controla a sua instigação, o seu auxílio material, mas ele, né, ele empresta uma arma, mas ele não sabe se essa morte vai acontecer, ele não tem nenhum tipo de domínio do fato. Então, por isso mesmo que as penas são tão menores e que essa morte, né, pretensa morte aí, nem é um resultado típico, tá? Nem é abarcada pelo dolo, como todo resultado tem que ser abarcado pelo dolo. Se eu emprestei a arma e a pessoa vai se matar ou não, por mais que eu fale, que eu instigue, que eu deseje, é um desejo, né? Isso não é dolo. Então, ele não faz parte do enquadramento típico e ele não é requerido como resultado pelo tipo penal, mas ele engrandece a pena, no sentido de uma condição objetiva de maior punibilidade, tá? Totalmente objetiva. Há quem questione também a presença dessas figuras no Código Penal, tá, gente? E aí passamos, então, para o parágrafo 3º, que diz o seguinte, a pena é duplicada, vejam bem. Se o crime é praticado por motivo egoístico, ou torpe, ou fútil, né? Uma brincadeira como essa pode ser o caso, mas já vou falar para quem, porque no caso da Sara, homicídio, né? E 2, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa, a capacidade de resistência. Aí chegou no ponto que eu queria falar para vocês, para a gente distinguir aqui as duas figuras do Código Penal. Então, a menina Sara morreu por homicídio, né, de um terceiro que ainda não sabe nem quem é, escondido atrás de um perfil nas redes sociais. Uma pessoa aqui no 122 que tem a plena consciência de que vai morrer, que não está participando de um desafio e que deseja viver depois do desafio, claro que sim, seja ela, seja qualquer outra. Mas a pessoa que tem a plena consciência de que vai morrer vem aqui para o 122. Mas, professora, mas falou se a vítima é menor. O que é o inciso 2º do parágrafo 3º do 122? É quando a pessoa está entre 14 e 18 anos. Então, automaticamente, se a vítima tem menos de 14 anos, vai haver responsabilidade por homicídio, tá? Ainda que ela deseje morrer, hein? Sempre homicídio em autoria imediata. E no caso da menina Sara, nem era isso que ela desejava. Estava participando de uma brincadeira, de um desafio muito de mau gosto, por sinal, criminoso, mas é um homicídio. E ainda que a menina Sara falasse, eu quero morrer, me dá alguma coisa para eu tomar, uma menina de 8 anos, e eu vou lá pro homicídio, tá? Não tem questionamento. Então, o que difere os dois tipos geralmente, né, e principalmente essa capacidade, esse discernimento da vítima, né? Porque passou dos 14 anos, nós viemos para cá, 14, tá? Que é uma idade padrão de disponibilidade de bens jurídicos no direito penal. Professora, podia ser 18? Podia. Mas o legislador fez uma opção político-criminal pela margem de 14 anos. O inciso 2º está aqui para comprovar isso. Então, menor em que sentido? Uma menina, uma criancinha? Não. Isso é homicídio de autoria imediata, já expliquei por quê. Entre 14 e 18, você já vem para cá,
né? O 14 é também limite da disponibilidade do bem jurídico de dignidade sexual, então, assim, tem sido muito usado para disponibilidade de bem jurídico. Não é para imputabilidade penal para autoria de crimes, é para a vítima, 14 anos o padrão. Então, passou dos 14, ela já tem um discernimento segundo o legislador penal. Escolha política criminal. Só que nesse inciso segundo, ela ainda não atingiu a maioridade, né? Seja ela, né, civil e penal de 18 anos, ela é mais vulnerável, frágil, é uma adolescente. E aí, se ela sabe que vai morrer, porque se ela está sendo enganada, vai todo mundo lá pro 121, tá? Mas ela, sei lá, tem um câncer terminal e tal, e ela pede ajuda a alguém, e eu dou essa ajuda, eu fico aqui com a pena duplicada. Duplicada, hein? Duplicada, tá? Aí já vai bastante para cima essa pena aí, vai chegando, alcançando os 12 anos de reclusão, tá bom? Então vejam que é o caso de adolescentes cientes da morte, entre 14 e 18 anos, que desejam morrer. Então nós temos a pena duplicada do autor que instigou, que emprestou uma arma, que ofereceu um auxílio mais concreto a esse suicídio. Suicídio, tá? Eu não estou matando a pessoa está se matando. E nesse caso ela tem o discernimento necessário, então nós viemos para o 122 do Código Penal. Ok? E para terminar, nós vamos ver aqui que no parágrafo 7º, muito bem colocado, isso aqui acaba com qualquer problema em relação a esse caso da minha Sara. Ainda bem que fizeram essa modificação legislativa, viu, pessoal, em 2019, que é o seguinte, parágrafo 7º, se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, a gente já sabe, que é justamente o suicídio com morte, a instigação ao suicídio com morte, é cometido contra menor de 14 anos, menina Sara, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, pessoas que estão sendo enganadas, pessoas com alguma deficiência intelectual, com alguma deficiência mental, com alguma doença mental muito grave, né, por exemplo, com a esquizofrenia, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, e aí um âmago mais amplo, né, de pessoas que não são cientes desse suicídio, isso que é importante, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 desse Código. Pronto. Então, não é tanto, não é simplesmente, não é mesmo, a execução da morte quem dá causa à execução da morte. Não é isso que vai discernir. A menina se matou, ela ingeriu o aerosol do desodorante. Ela com o meio de execução dela, as mãozinhas dela, tá? Ela quis fazer isso, a gente pode registrar um dolo, né? Claro que a pessoa que morre, que se mata, nunca tem um dolo, mas ela tem uma vontade, uma consciência livre de fazer isso. Crianças também têm dolo. Mas ela não queria morrer. Tá bom? Ela não tinha discernimento. E a idade dela por si só já joga qualquer responsabilidade no homicídio. Falar que não foi pelas mãos de um terceiro que ela morreu, que a execução se dá por um terceiro no homicídio e se dá pela própria pessoa no suicídio é falso, porque não é assim. A execução pode se dar pela própria pessoa no homicídio. Se eu a instiguei ou auxiliei de uma maneira covarde, sendo ela alguém vulnerável que não tinha condições de se defender. Tá bom? Então, a diferença entre 121 e 122 não é quem executou a morte, porque pode ser que a pessoa continue executando a própria morte e mesmo assim a responsabilidade ser por um homicídio em autoria imediata, tá bom? Que foi o que aconteceu no caso da menina Sara lá de Brasília. É uma pena, não é, pessoal? A gente espera que, como eu já disse no começo desse vídeo, haja responsabilização, não só criminal aqui, das pessoas físicas que estiverem por trás desse desafio. É difícil, a polícia vai ter que investigar muito para que isso não continue acontecendo mais, mas também uma responsabilização adequada das redes sociais que permitem a veiculação desse tipo de conteúdo, tá bom? Vulnerando gravemente as nossas crianças e adolescentes. Bom, esse foi o nosso conteúdo do Notícia Crimes de hoje, espero que vocês tenham aprendido, gostado de assistir o vídeo, compartilhem esse conhecimento, curtam aqui, compartilhem, inscrevam-se no canal Professora Elisele Mendes e nos voltamos proximamente com mais novidades aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!